ano de campanha. Todos ficaram sentados no vasto salão. Só uma pessoa deixava a peça de cada vez. As outras 4 esperavam até que a quinta retornasse. É apenas uma questão de tempo, disse Lombard. A chuva passará. Então poderemos fazer alguma coisa. Sinais, acender fogueiras, construir uma balsa, qualquer coisa. Com uma súbita gargalhada, Armstrong exclamou: questão de tempo? Tempo? Não dispomos de tempo. Todos estaremos mortos. O juiz Wargrave falou, na sua vozinha clara e cheia de ardente resolução: não se formos vigilantes. Devemos estar sempre alerta. O almoço foi devidamente comido, mas sem nenhuma formalidade. Todos tinham ido para a cozinha. Na despensa, acharam grande quantidade de alimentos em conserva. Abriram uma lata de língua e 2 de frutas. Comeram em pé, ao redor da mesa da cozinha. Depois, em grupo cerrado, voltaram ao salão, para ali ficarem sentados, vigiando-se mutuamente. Já agora, os pensamentos que lhes passavam pelo cérebro eram mórbidos, anormais, febris. E Armstrong, naquela hora, viu olhar de soslaio para mim. Seus olhos são de um louco. Talvez nem seja médico, afinal de contas. Claro, é isso mesmo. Um louco fugido de algum sanatório, fingindo de doutor. Essa que é a verdade. Digo a eles? Grito? Não convém pô-lo em guarda. Além disso, às vezes ele parece tão normal. Que horas são? Apenas 3:15. Ai, meu Deus, eu também vou enlouquecer. Sim, é Armstrong. Está me observando agora. A mim é que eles não apanham. Sei cuidar de mim mesmo. Já estive em lugares perigosos. Onde diabo está esse revólver? Quem o tirou? Quem está com ele? Ninguém o tem, sabemos disso. Fomos todos revistados. Ninguém pode tê-lo consigo. Mas alguém sabe onde ele está. Eles estão ficando doidos. Todos vão ficar doidos. Com medo da morte. Todos têm medo da morte. Eu mesmo tenho medo da morte. Sim, mas isso não impede que a morte venha. O férito está à porta, senhor. Onde foi que li isso? A moça. Vou vigiá-la. Sim, vou vigiar essa moça. 3:20. Apenas 3:20. Talvez o relógio tenha parado. Não compreendo, não. Não compreendo. Uma coisa dessas não pode acontecer. E está acontecendo. Por que não nos acordamos? Acordar. Dia do juízo. Não, isso não. Se ao menos eu pudesse refletir. Minha cabeça. Alguma coisa está acontecendo à minha cabeça. Vai estourar. Vai rachar-se ao meio. Uma coisa dessas não pode acontecer. Que horas são? Ah, meu Deus, apenas 3:15. Devo manter a presença de espírito. Devo manter a presença de espírito. Contanto que mantenha a presença de espírito. Tudo está perfeitamente claro. Tudo previsto. Mas ninguém deve suspeitar. Talvez dê certo. Qual? Eis a questão. Qual? Penso. Sim, quer me parecer. Sim. Ele. Quando o relógio bateu 5 horas, todos estremeceram. Alguém quer chá? Perguntou Vera. Houve um momento de silêncio. Eu tomaria uma xícara, disse Blore. Vera levantou-se, dizendo: Vou fazê-lo. Podem ficar todos aqui. O juiz Wargrave ponderou suavemente. Acho, minha cara senhorita, que todos nós preferiríamos ir assistir à preparação desse chá. Vera encarou-o e soltou uma risada breve, um tanto histérica. Naturalmente, todos preferem. 5 pessoas foram à cozinha. O chá foi feito e tomado por Vera e Blore. Os outros 3 beberam uísque, abrindo uma garrafa intacta e usando o sifão, que tiraram da embalagem ainda pregada. O juiz murmurou com um sorriso de réptil: Devemos ter muito cuidado. Voltaram para a sala. Embora fosse verão, a peça estava escura. Lombard acionou o comutador, mas as lâmpadas não acenderam. Claro, disse ele. O motor não trabalhou hoje. Rogers não estava lá para tratar disso. Depois de breve hesitação, propôs: Acho que podemos fazê-lo funcionar. Vi um pacote de velas na despensa, disse o juiz. É melhor usá-las. Philip Lombard saiu. Os outros 4 ficaram sentados a vigiar-se.
Philip voltou com um pacote de velas e uma pilha de pires. 5 velas foram acesas e distribuídas pela sala. Faltava 1/4 para 6 horas. Capítulo 13, parte 2. Às 6h20, Vera sentiu que não suportaria mais continuar sentada ali. Resolveu ir ao seu quarto e banhar a cabeça e as têmporas doloridas em água fria. Levantou-se e caminhou para a porta. Depois, lembrando-se, voltou e tirou uma vela do pacote. Acendeu-a, deixou pingar um pouco de cera num pires e prendeu a vela firmemente neste. Saiu então da sala, fechando a porta atrás de si e deixando lá dentro os 4 homens. Subiu a escada e caminhou pelo corredor até o seu quarto. Ao abrir a porta, estacou subitamente, petrificada. Suas narinas fremiram. O mar! O cheiro do mar em St. Trendenich! Era isso mesmo, não podia estar enganada. Naturalmente, numa ilha sente-se o cheiro do mar, mas aquele era diferente. Era o cheiro da praia naquele dia, com a maré baixa e as rochas cobertas de algas secando ao sol. Posso nadar até a ilha, Miss Clayton? Por que não posso nadar até a ilha? Pirralho detestável, cheio de vontades, sempre a choramingar. Se não fosse ele, Hugo seria rico. Poderia casar com a moça a quem amava. Hugo, com toda certeza, seguramente. Hugo estava ao seu lado? Não, esperando por ela no quarto. Vera avançou um passo. A chama da vela foi apanhada pela corrente de ar, vinda da janela. Vacilou e apagou-se. No escuro, ela sentiu um medo súbito. Não sejas tola, admoestou a si mesma. Não há nenhum perigo. Eles estão lá embaixo, todos os 4. Não há ninguém no quarto. Não pode haver. Estás imaginando coisas, minha menina. Mas aquele cheiro da praia de St. Trendenich, aquilo não era imaginação, era real. E havia mesmo alguém no quarto. Tinha ouvido um levíssimo ruído. Certamente ouvira alguma coisa. Nesse momento, achando-se ela imóvel no meio do quarto, à escuta, uma mão fria e pegajosa tocou-lhe a garganta. Uma mão molhada, cheirando a mar. Capítulo 13, parte 3. Vera gritava, lançava uivos de terror indescritível, desesperados e doidos pedidos de socorro. Não ouviu os ruídos lá embaixo, uma cadeira derribada, uma porta que se abria, os pés dos homens subindo a escada a correr. Só tinha consciência do seu supremo terror. Depois, devolvendo-lhe a sanidade, luzes bruxulearam no retângulo da porta. Velas. Homens a entrar precipitadamente no quarto. Que diabo de história é esta? Que foi que aconteceu? Deus do céu, que houve? Vera tremeu. Deu um passo à frente e caiu no chão. Percebeu vagamente que alguém se curvava sobre ela. Sentava-a e forçava a baixar a cabeça até o nível dos joelhos. Depois, a uma exclamação súbita. Meu Deus, olhem isto! Vera recobrou os sentidos. Abriu os olhos e ergueu a cabeça. Viu então o que os homens estavam examinando à luz das velas. Do teto pendia uma larga fita de alga molhada. Fora aquilo que na escuridão lhe roçara o pescoço. Fora aquilo que ela havia tomado por uma mão pegajosa, uma mão de afogado, que voltava do reino dos mortos para tirar-lhe a vida. Desatou a rir histericamente. Era uma alga apenas. É daí que vinha o cheiro. Foi novamente tomada de vertigem, com sucessivos acessos de vômito. Mais uma vez, alguém a forçou a baixar a cabeça até os joelhos. Pareceram decorrer milênios. Estavam-lhe oferecendo alguma coisa para beber, apertando um copo contra os seus lábios. Sentiu o cheiro do conhaque. Ia beber, cheia de gratidão, quando de súbito ressoou-lhe no cérebro uma nota de advertência, qual um sinal de alarma. Sentou o corpo no chão e empurrou o copo para longe de si. De onde veio isto? Perguntou bruscamente. Respondeu-lhe a voz de Blor, que a fitou por alguns momentos antes de falar. Eu a trouxe lá de baixo. Não quero tomar isso, gritou Vera. Houve um momento de silêncio. Depois, Lombard riu e disse, Bravos, Vera, você não perde o tino, mesmo que tenha quase morrido de susto. Vou buscar uma garrafa fechada. Philip saiu rapidamente do quarto. Um tanto incerta, Vera disse, Estou bem agora, vou tomar um pouco d'água. Armstrong ajudou-a a levantar-se. Ela se dirigiu para a pia,
vacilando e agarrando-se ao médico. Deixou a torneira de água fria correr. Depois, encheu o copo. Esse conhaque não tem nada, observou Blor ressentido. Como sabe? Perguntou Armstrong. Blor retrucou furioso. Eu não botei nada nele. É isso que está insinuando, suponho. Não estou afirmando que você botou alguma coisa, volveu Armstrong. Mas podia ter feito. Ou alguém mais podia ter preparado a garrafa exatamente para uma emergência como esta. Lombard tornou a entrar rapidamente no quarto. Trazia uma garrafa de conhaque fechada e um saca-rolhas. Colocou a garrafa sob o nariz de Vera. Está vendo, menina? Nada de logros. Retirou a cápsula de metal, depois desarrolhou. Por sorte, há uma boa provisão de bebidas nessa casa. Cuidados do nosso amigo U.N. Owen. Vera tremeu violentamente. Armstrong segurou o copo, enquanto Philip deitava o conhaque. É melhor que beba isto, Miss Clayton. Sofreu um choque muito grande. Vera bebeu um pouco. A cor voltou-lhe às faces. Bem, disse Philip Lombard rindo, temos um assassinato que não ocorreu de acordo com o plano. Quase num sussurro, Vera perguntou. Acha que a intenção era essa? Lombard fez que sim com a cabeça. Esperavam que você morresse de medo. Certas pessoas teriam morrido, não é verdade, doutor? Armstrong respondeu em tom de dúvida, sem se comprometer. Impossível dizê-lo. Tipo jovem e sadio, sem fraqueza cardíaca. Improvável. Por outro lado, o médico apanhou o copo de conhaque que Blor havia trazido, mergulhou nele a ponta do dedo e provou cautelosamente. O gosto é normal, disse, sempre no mesmo tom de dúvida. Blor adiantou-se furioso. Se está insinuando que eu envenenei essa bebida, quebro-lhe os ossos agora mesmo. Vera, com as faculdades reavivadas pelo conhaque, operou uma diversão, perguntando. Onde está o juiz? Os 3 homens entreolharam-se. Esquisito. Pensei que ele tivesse subido conosco. Eu também, acrescentou Blor. Que diz o doutor, que subiu a escada atrás de mim? Pensei que ele me seguia, respondeu Armstrong. Naturalmente, tinha de ser mais vagaroso do que nós. É um homem de idade. Todos tornaram a entreolhar-se. Isso é muito estranho, disse Lombard. Devemos procurá-lo, gritou Blor. O ex-inspetor caminhou para a porta e os outros o seguiram. Vera por último. Enquanto desciam a escada, Armstrong disse por cima do ombro. É possível, naturalmente, que tenha ficado na sala de estar. Atravessaram o hall. Armstrong chamou em voz alta. Wargrave! Wargrave! Onde está você? Não houve resposta. Fora o suave ruído da chuva, um silêncio de morte reinava na casa. Chegando à porta do salão, Armstrong parou petrificado. Os outros amontoaram-se a olhar por cima de seus ombros. Alguém soltou um grito. O juiz Wargrave estava sentado na sua poltrona de espaldar alto, no fundo da peça. 2 velas ardiam a cada lado. Mas o que chocou e espavoriu os espectadores foi a circunstância de estar ele vestido com uma beca vermelha e uma peruca de juiz na cabeça. Armstrong fez sinal aos outros para que ficassem onde estavam. Quanto a ele, avançou para a figura, silenciosa e de olhos escancarados. Vacilava um pouco ao caminhar, como um bêbado. Curvou-se para a frente e examinou o rosto imóvel. Depois, com um movimento rápido, retirou a peruca, que caiu ao chão, descobrindo uma testa alta e escalvada que tinha, bem no centro, uma mancha redonda, de onde havia escorrido alguma coisa. O Dr. Armstrong levantou a mão inerte e procurou o pulso. Depois, virou-se para os outros. Sua voz soou inexpressiva, morta, distante. Foi baleado. Meu Deus, um revólver! Exclamou Blor. Ainda na mesma voz, sem vida, o médico articulou. Atravessou-lhe a cabeça. Instantâneo. Vera abaixou-se para examinar a peruca. A lã cinzenta de que Miss Brent tinha dado falta, disse ela numa voz trêmula de horror. E a cortina vermelha, que havia desaparecido do banheiro, acrescentou Blor. Vera sussurrou. Então era para isso que as queriam. Subitamente, Philip Lombard riu, um riso agudo e forçado. 5 negrinhos no fora tomaram os ares. Um ali foi julgado, então ficaram 2 pares.
Este é o fim do Sr. Wargrave, o juiz verdugo. Acabou-se para ele a decretação de sentenças. Acabou-se o tempo de botar capelo. É a última vez que preside a um tribunal. Não fará mais sumários de culpa, nem enviará inocentes para a forca. Como Edward Seton teria rido se estivesse aqui. Ah, meu Deus, como riria ele! Semelhante explosão, vinda de quem vinha, chocou e sobressaltou os outros. Ainda esta manhã você disse que o assassino era ele, exclamou Vera. O rosto de Lombard mudou de expressão. Aquietou-se. Sim, eu sei. Pois bem, estava enganado. Aí está mais um de nós, cuja inocência ficou provada. Tarde demais. Capítulo 14, parte 1. Tinham levado o juiz Wargrave para o seu quarto, deitando-o na cama. Tornaram então a descer e detiveram-se no hall, a entreolhar-se. Que fazemos agora? Perguntou Blor pesadamente. Lombard respondeu com vivacidade. Comer alguma coisa. Precisamos comer, como sabe. Mais uma vez, voltaram à cozinha. Abriram outra lata de língua. Comeram maquinalmente, quase sem tomar gosto da comida. Nunca mais vou comer língua, disse Vera. Terminaram a refeição e ficaram sentados em redor da mesa da cozinha, a olhar uns para os outros. Somos só 4 agora, observou Blor. Quem será o próximo? Armstrong encarou-o e disse quase maquinalmente. Devemos ter muito cuidado. De súbito, calou-se. Blor sacudiu afirmativamente a cabeça. Era o que ele dizia, e agora está morto. Como terá acontecido isso? Falou Armstrong. Lombard soltou uma praga. Uma tramóia belíssima. Aquela coisa foi posta no quarto de Miss Clayton e deu exatamente o resultado esperado. Todos correram lá em cima, pensando que ela estava sendo assassinada. E assim, na confusão, alguém pôde apanhar o velho desprevenido. Como é que ninguém ouviu o tiro? Perguntou Blor. Lombard abanou a cabeça. Miss Clayton estava gritando, o vento uivando, nós a correr de um lado para o outro e a gritar também. Fez uma pausa. Mas essa esperteza não vai dar resultado outra vez. Agora ele terá que tentar outra coisa. Provavelmente tentará, disse Blor. Sua voz tinha um som desagradável. Os 2 homens encararam-se. Somos 4, e não sabemos qual, disse Armstrong. Blor, eu sei. Vera, eu não tenho a menor dúvida. Armstrong falou devagar. Parece-me que efetivamente sei. E Philip Lombard, creio que agora faço uma ideia mais ou menos exata. Mais uma vez, todos se entreolharam. Vera levantou-se com um esforço, dizendo, não posso mais comigo. Tenho de ir para a cama. Estou bombardeada. Lombard. Eu também podia ir. Não adianta ficarmos aqui, vigiando uns aos outros. Blor. Eu não faço objeção. O doutor murmurou. É a melhor coisa a fazer, embora duvide que algum de nós consiga dormir. Dirigiram-se para a porta. Blor observou. Eu gostaria de saber onde está aquele revólver agora. Capítulo 14, parte 2. Subiram a escada. O que fizeram a seguir pareceu-se um pouco com uma cena de comédia. Cada um dos 4 pousou a mão na maçaneta da porta do seu quarto. Depois, como se obedecessem a um sinal, cada um entrou e cerrou a porta. Ouviram-se os ruídos dos ferrolhos, das fechaduras e de móveis arrastados. 4 pessoas amedrontadas barricavam-se para passar a noite. Capítulo 14, parte 3. Philip Lombard respirou aliviado quando acabou de calçar a maçaneta da porta com uma cadeira. Dirigiu-se para a penteadeira e a luz vacilante da vela examinou curiosamente o seu rosto. Sim, não há dúvida que esse negócio te marcou, disse baixinho de si para si. Seus dentes brancos lampejaram naquele sorriso de lobo. Despiu-se rapidamente. Caminhou para a cama e pôs o seu relógio de pulso sobre a mesinha da cabeceira. Depois abriu a gaveta. Ficou a fitar, atônito, o revólver que ali se achava. Capítulo 14, parte 4. Vera Clayton estava deitada. A vela ainda ardia ao seu lado, e contudo, não podia decidir-se a apagá-la. Tinha medo do escuro. Dizia e tornava a dizer a si mesma, estás garantida até amanhã de manhã.
Nada aconteceu na noite passada. Nada acontecerá esta noite. Não pode acontecer. Estás fechada a chave e trancada. Ninguém pode aproximar-se de ti. De súbito, veio-lhe uma ideia. Pois claro, posso ficar aqui, ficar fechada aqui. A comida não tem nenhuma importância. Posso ficar aqui em toda segurança, até que venha socorro. Mesmo que demore um dia, ou até 2. Ficar aqui, sim. Mas era possível ficar aqui? Hora após hora, sem ter com quem falar, sem outra coisa a fazer, se não pensar? Comecei a pensar na Cornualha, em Hugo, e no que tinha dito a Cyril. Pirralho detestável, choramingas, sempre a importuná-la. Miss Clayton, por que não posso nadar até o rochedo? Eu posso, sei que posso. Fora sua voz que havia respondido? Pois claro, Cyril, você pode, sei que você pode. Posso ir então, Miss Clayton? Bem, Cyril, é que sua mãe fica tão nervosa. Escute aqui, amanhã você poderá nadar até o Penedo. Eu ficarei conversando com sua mãe na praia para distrair a atenção dela. Depois, quando sua mãe quiser saber onde você estará no alto do Penedo, abanando para ela. Imagine só que surpresa. Oh, que ideia bacana, Miss Clayton. Vai ser o fino. Ela consentiria afinal. Amanhã, Hugo ia a New Quay. Quando ele voltasse, tudo já teria passado. Mas e se não fosse assim? Se a coisa falhasse? Cyril poderia ser salvo em tempo. E então ele diria, Miss Clayton disse que eu podia. Bem, que tinha isso? A gente precisa arriscar alguma coisa. Se acontecesse o pior, ela teria de ser cara dura. Como é que você pode pregar tamanha mentira, Cyril? Está claro que eu nunca disse tal coisa. Sem dúvida, acreditariam nela. Cyril pregava peças com frequência. Era uma criança mentirosa. Mas isso não tinha importância. E de qualquer maneira, a coisa não podia falhar. Vera fingiria que nadava em pós do menino, mas chegaria tarde demais. Ninguém jamais suspeitaria. Hugo teria suspeitado? Era por isso que ele olhara com aquele ar estranho e distante? Porventura Hugo sabia? Seria por isso que ele partira com tanta precipitação após o inquérito? Hugo não tinha respondido à única carta que ela lhe escrevera. Hugo. Vera revirava-se na cama, sem descanso. Não devia pensar em Hugo. Era demasiado doloroso. Aquilo estava acabado. Acabado para sempre. Hugo devia ser esquecido. Por que motivo esta noite sentira de súbito a presença de Hugo no seu quarto? Vera fitava o teto. Seus olhos não se despegavam do enorme gancho preto que havia no centro do quarto. Não tinha notado antes esse gancho. Era nele que estava dependurada a alga. Teve um arrepio ao lembrar-se daquele contato frio e viscoso no seu pescoço. Não gostava daquele gancho no teto. Prendia o olhar da gente. Fascinava. Um enorme gancho preto. Capítulo 14, parte 5. O ex-inspetor Blore estava sentado na beira da cama. Seus olhos pequenos, vermelhos e injetados, buliam na massa sólida do seu rosto, atentos a tudo. Parecia um javali, pronto para acometer. Não sentia nenhuma vontade de dormir. A ameaça estava muito próxima agora. 6 dentre 10. Com toda a sua sagacidade, toda a sua cautela e astúcia, o velho juiz tivera o mesmo fim dos outros. Blore bufou, como uma espécie de selvagem satisfação. Que tinha dito a velha raposa? Devemos ter muito cuidado. Velho enfatuado hipócrita, presidindo um tribunal e julgando-se Deus Todo-Poderoso. Tinha recebido o que merecia. Acabaram-se as cautelas para ele. E agora restavam 4. A moça, Lombard, Armstrong e ele. Bem depressa chegaria a vez de um outro. Mas esse outro não seria William Henry Blore. Saberia cuidar disso. Mas o revólver? Que dizer do revólver? Esse era o fator inquietante, o revólver. Sentado na cama, de senho franzido, os olhinhos apertados e enrugados, Blore considerava o problema do revólver. No silêncio, pôde ouvir o relógio dar a hora lá embaixo. 00:30. Relaxou um pouco a sua vigilância e chegou mesmo a estender-se na cama. Não tirou a roupa, contudo. Deitado, continuou a pensar.
Repassou toda a história desde o começo, metódica e laboriosamente, como costumava fazer nos seus tempos de policial. No fim das contas, o que valia mesmo era a meticulosidade. A vela estava a extinguir-se. Verificou se os fósforos se achavam ao alcance de sua mão e apagou-a. Surpreendentemente, a escuridão lhe pareceu inquietadora. Era como se medos milenares houvessem despertado e lutassem pela supremacia dentro do seu cérebro. Rostos flutuavam no ar. A cabeça do juiz, coroada com aquela irrisória peruca de lã cinza, a face morta e fria da Sra. Rogers, as feições convulsas e arroxeadas de Anthony Marston. Outro rosto, pálido, de óculos, com um pequeno bigode cor de palha. Um rosto que ele tinha visto. Quando? Não fora na ilha. Não. Muitíssimo antes disso. Engraçado. Não lhe poder dar um nome. Uma cara tola mesmo. O sujeito parecia meio otário. Ora, quem ele era? A súbita recordação causou-lhe um verdadeiro choque. Lendor! Esquisito que tivesse esquecido completamente a fisionomia de Lendor. Ainda ontem procurara lembrar-se da cara do sujeito, e não pudera. E agora, ali estava ela, com todos os traços nítidos e precisos, como se a tivesse visto no dia anterior. Lendor tinha uma esposa, um fiapo de mulher, com uma cara atormentada. Tinha uma filha também, uma mocinha de seus 14 anos. Pela primeira vez, Blor perguntou-se que fim teriam levado ambas. O revólver. Que fim levar o revólver? Isso era muito importante, muito mais importante. Quanto mais pensava nisso, mais intrigado ficava. Não entendia aquele assunto do revólver. Alguém na casa se apoderara dele. Lá embaixo, um relógio bateu uma pancada. Rompeu-se o fio dos pensamentos de Blor, que sentou o corpo na cama, subitamente alerta. Tinha ouvido um ruído muito leve, mais ou menos nas proximidades da porta do seu quarto. Havia alguém a andar na casa às escuras. O suor começou a porejar-lhe da testa. Quem era aquela criatura que se movia secreta e silenciosamente ao longo dos corredores? Alguém que não ia fazer nada de bom, isso ele podia apostar. Sem fazer o menor ruído, malgrado todo o peso de seu corpo, levantou-se da cama e em 2 passadas estava à porta, escutando. Mas o ruído não se repetiu. Contudo, Blor estava convencido de que não se enganara. Ouvira um som de passos diante da sua porta. Os cabelos arrepiaram-se-lhe de leve. Tornou a conhecer o medo. Alguém que se esgueirava furtivamente no meio da noite. Ficou à escuta, mas não tornou a ouvir o ruído. E agora, uma nova tentação o assaltava. Queria desesperadamente sair e investigar. Se ao menos pudesse ver quem andava a rondar no escuro. Mas abrir a porta seria coisa de idiota. Muito provavelmente era por isso mesmo que o outro estava esperando. Era bem possível até que se tivesse deixado ouvir por Blor, contando que ele saísse a investigar. Blor escutava, com o corpo rígido. Agora ouvia ruídos por toda parte, estalidos, farfalhadas, misteriosos cochichos. Mas o seu cérebro realista e pertinaz conhecia esses sons pelo que eram, criações de sua imaginação superexcitada. Mas de repente, ouviu qualquer coisa que não era imaginação. Passos muito leves, muito cautelosos, mas claramente perceptíveis para um homem que, como ele, escutava com toda a sua capacidade auditiva. Os passos avançaram de mansinho pelo corredor. Tanto o quarto de Armstrong como o de Lombard estavam mais longe da escada que o seu. Passaram pela sua porta sem hesitação nem tropeço. Diante disso, Blor resolveu-se. Pretendia ver o que era. Os passos tinham positivamente deslizado pela sua porta, dirigindo-se para a escada. Aonde ia o sujeito? Blor agiu com surpreendente rapidez para um homem que parecia tão vagaroso e pesado. Pé ante pé, voltou à cama, enfiou a caixa de fósforos no bolso, desligou o chicote da lâmpada de cabeceira e apanhou o suporte, enrolando o fio em torno dele. Era um braço de cromo com uma pesada base de ebonite, uma arma útil. Atravessou silenciosamente o quarto, retirou a cadeira que calçava o trinco da porta
e abriu com precaução a fechadura e os ferrolhos. Saiu para o corredor.